Presidente Jair Bolsonaro assina decreto para garantir que pessoas com deficiências visuais tenham acesso a obras literárias publicadas no país. Cresce o número de cidades que estão prontas para receber a nova tecnologia 5G. Ministério de Minas e Energia realiza uma série de leilões de petróleo e gás, geração e transmissão de energia elétrica. Por causa da alta dos preços, é cada vez menor o número de famílias brasileiras que consegue preparar ceia de Natal com os produtos típicos da época. 3 estados brasileiros estão registrando aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave, segundo a Fiocruz. Governo de São Paulo reduz o intervalo da dose de reforço da vacina contra a Covid de 5 para 4 meses. Segundo o OMS, variante Ômicron da Covid é mais transmissível, mas sem registros de mortes até o momento. Rede de pesca inteligente desenvolvida por franceses possibilitará selecionar os peixes antes que sejam retirados do mar. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. É cada vez menor o número de famílias brasileiras que consegue preparar aquela tradicional ceia de Natal com os produtos típicos da época. Por causa dos preços altos, muitos estão buscando alternativas. Um exemplo é o tradicional peru, que para muitos consumidores este ano será substituído pelo frango. Na casa da Francinete só vai ter peru este ano porque a família dela se organizou e distribuiu tarefas e gastos. A gente dividiu pratos para ver se consegue fazer o peru também, mas está difícil. Já os aposentados Cláudio e Doraci contam que não vão conseguir comprar a ave. Mas isso não quer dizer que não terão o prato à mesa. A gente até come peru, mas na casa dos outros. Não tá fácil pra ninguém não. O seu Jair que o diga. Tá muito caro, né? Apesar de ser um dos produtos mais caros da ceia, o peru não é o grande vilão da inflação. Na verdade, o substituto dele na mesa de muita gente é que sofreu as maiores altas ao longo do ano. O frango subiu mais de 30% de dezembro do ano passado até outubro de 2021. Isso segundo o levantamento da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Mesmo com o aumento expressivo, a busca pela ave subiu 19% para as festas de Natal e Ano Novo, segundo números da Associação Brasileira de Supermercados. Porque entre as proteínas, o frango ainda é um dos produtos mais em conta, principalmente se comparado à carne bovina. E o filé mignon, que é uma carne nobre, está se destacando em relação à senha, alcatra, coxão mole, dentre outras carnes. Até outubro, o filé mignon sofreu pouco mais de 35% de aumento e provavelmente não vai fazer parte da ceia da grande maioria. Assim como o bacalhau, que subiu 12,34% no mesmo período. E a previsão para os próximos dias não é nada animadora. Ele sempre vem subindo um pouco mais quando se aproxima da data de Natal. Nesse cenário, além do frango, a opção é a carne suína, que sofreu sucessivas quedas nos preços ao longo do ano. Mais que o pernil suba, ou o lombo ainda suba nessas próximas semanas, ainda a expectativa é que fique negativo o acumulado 12 meses. Outro produto da cesta natalina da FIPE, que ganha destaque pelos aumentos, é justo o panetone, que subiu quase 26% de dezembro de 2020 até outubro deste ano. Tá um absurdo, a gente tem que escolher o menor preço, né? Porque tá bem difícil. Mas mesmo com o menor preço... Dá para dar panetone de presente para a família? Não. Só dá para comprar pra gente mesmo. E olhe lá. E olhe lá, exatamente. Mas calma, esses preços podem melhorar. Pela série dos últimos 2 anos, a gente percebe que o panetone chega num pico
e depois, nas últimas semanas ali do Natal, começa a ter uma queda. Então o negócio é esperar para comprar o tradicional panetone mais perto do Natal ou seguir para outra alternativa, que muitas vezes é a caixa de bombom. Só que ela também ficou quase 13% mais cara. E aí, para agradar todo mundo, a solução pode ser esta. A gente faz amigo chocolate. Faz o amigo chocolate, aí só tem que comprar uma caixa de bombom. Isso. O casal Doraci e Cláudio tem outra dica. Ele vai comprar uma caixa de bombom e aonde nós vamos passar o Natal na casa da sobrinha dele, ele vai dar um para cada um. Vai abrir a caixa e dar um chocolate para cada um, é isso? Assim dá para todo mundo, né? É isso aí. Em tempos de crise é preciso economizar em tudo. Sorte que o ingrediente mais importante da ceia não custa nada. Sabe qual é? A criatividade na cozinha. Criatividade. Isso a Fernanda Santana tem de sobra. A influenciadora ama cozinhar. Trabalhou em cozinhas de fábricas e restaurantes por 8 anos, até resolver dividir o talento em um canal na internet, que hoje tem mais de 1 milhão de inscritos. Com receitas simples, ela ensina a fazer pratos que cabem no bolso e dá dicas de como aproveitar sobras, como aquele arroz do dia anterior. Nós vamos fazer um nhoque de arroz super fácil e delicioso. Foi aí que ela teve a ideia de montar um cardápio de fim de ano com um custo de apenas R$100. R$100 hoje, você não compra quase nada mais no mercado, né? E aí a gente foi. E deu super certo, que a gente conseguiu montar uma ceia bem caprichada. A influenciadora conta que os únicos itens que não entraram na lista de compras foram os temperos e o arroz, que normalmente as pessoas costumam ter em casa. E o resultado foi este: frango com batata, arroz à grega, macarronada, maionese, farofa e pudim de sobremesa. E não é que ainda sobrou para o panetone e até para o refrigerante. Um cardápio completo para pelo menos 10 pessoas. Porque olha só quem se fartou dessa ceia antecipada feita pela Fernanda. Os 5 aqui de casa, minha mãe, a minha irmã e meu cunhado e a filha dela. E ainda sobrou comida. E aí, gostou das dicas da Fernanda? Deu água na boca? Então atenção para mais esse segredinho que a cozinheira de mão cheia tem para o sucesso da sua ceia. Tem uma coisinha que você deve colocar aí nessa comida que torna ela especial. O que é? O amor pela minha família. O amor e o prazer de agradar a eles. Fica tudo mais gostoso. E aí eles comem com prazer. Sabe que ali foi colocado muito amor ali. Agora vamos ver os números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, foram aplicados 312.825.377 doses. 77,1% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 135.726.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. O governo de São Paulo reduziu o intervalo da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 de 5 para 4 meses. Na capital, a redução do intervalo já começou a ser seguida. A decisão acontece em meio às primeiras confirmações de casos da variante Ômicron no Brasil. O Comitê Científico do Coronavírus da Gestão Estadual considerou os 3 casos da nova cepa do coronavírus em São Paulo. Para os integrantes do comitê, a medida é preventiva no estado, que é a porta de entrada de pessoas de todo o mundo e também pela proximidade das festas de fim de ano. Segundo a Secretaria de Saúde, o estado tem condições logísticas e técnicas de ampliar a vacinação, com a redução do intervalo de aplicação das doses, para que todos possam estar protegidos. Na capital, a redução do intervalo já começou a ser seguida. As outras cidades devem definir quando começam a aplicar a dose de reforço com um intervalo menor. É importante lembrar que quem não tomou ainda a segunda dose deve retornar aos postos de saúde para se imunizar. Segundo a Fiocruz, 3 estados brasileiros estão registrando aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave.
No Brasil, o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave foi notado em pessoas de todas as faixas etárias, especialmente abaixo dos 60 anos. Os dados são do boletim Infogripe da Fiocruz. Os estados que apresentam crescimento com tendência ao longo prazo são Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Destes, os que mais chamam a atenção são Pará, Ceará e Rio de Janeiro. No Brasil todo, infelizmente, a gente está aí com um cenário de manutenção de crescimento ao longo do mês de novembro, né? Inclusive, nós estamos aí com 13 estados apontando essa tendência, né, de um crescimento no número de novos casos semanais. Felizmente, na maioria desses estados, ainda é um sinal que pode ser compatível com simplesmente aquela oscilação que a gente observa em períodos de estabilidade, né? Mas fico alerta porque a gente tem um sinal aí de crescimento em alguns locais e na Cura Brasil como um todo. Os estados que mais chamam a atenção são os estados do Pará e do Ceará, porque nesses estados, particularmente, a gente vê que é um crescimento, embora lento no Ceará e mais expressivo um pouco no Pará, ele é um crescimento que é constante, né? Ou seja, semana após semana vem mantendo esse sinal, não é simplesmente uma oscilação entre uma semana e outra, né? E mais do que isso, esse sinal de crescimento se observa em praticamente todas as faixas etárias, o que também reforça, né, esse indicativo de que não se trata apenas de uma pequena variação natural ao longo do tempo. Não, é de fato um sinal de crescimento, né, o que a gente chama de sustentado, né, que semana após semana está mantendo ali esse cenário de crescimento no número de novos casos semanais. Em todo o país, o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave é mais expressivo entre crianças, adolescentes e jovens adultos. Entre as crianças, a maior parte dos casos está associada a um pneumovírus. Já entre os adolescentes a partir de 10 anos e os jovens adultos até os 29 anos, as ocorrências estão majoritariamente ligadas à Covid-19. No Rio de Janeiro, especificamente, as infecções nesse público despertam atenção, pois até o começo de novembro estavam ligadas ao coronavírus, mas agora podem estar associadas à gripe provocada pelo vírus influenza A. A infectologista explica que o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave foi provocada pelo descuido geral da população, que deixou de se vacinar, mesmo com a ampliação da campanha de vacinação contra a influenza A. Era para a gente estar vivendo uma diminuição do número de infectados por vírus respiratórios, porque o governo disponibilizou esse ano a vacina contra a gripe para a maioria da população, mas muita gente deixou de vacinar por medo, né, dos efeitos e por receio, porque coincidiu com a vacina contra a Covid e os intervalos entre as doses. Algumas pessoas se confundiram, ficaram com medo de superposição de eventos adversos. E aqueles que foram desleixados mesmo, não compareceram para fazer a imunização. Como a gente está vivendo essa questão da pandemia, também as pessoas elas deveriam evitar aglomerações. E aí a gente teria mais redução ainda da circulação de vírus respiratórios, o que não está acontecendo, tem muita gente se expondo. E sem falar que hoje, né, é um mundo globalizado e no inverno esses vírus eles circulam em diferentes locais do mundo, né, onde está inverno agora, que está começando aí a circulação maior desses vírus. E aí as viagens, as idas e vindas, algumas pessoas acabam trazendo o vírus mesmo fora da estação, né, de circulação normal no nosso país. É importante fazer vacina contra a gripe, porque como os sintomas são muito parecidos com os sintomas da Covid, você também descarta outras doenças. Mas esse aumento reflete aí um descuido, né, por parte do sistema de saúde da população. O coordenador do Infogripe da Fiocruz alerta que o fim de ano pode ser um gatilho para que os casos que já estão em crescimento aumentem ainda mais por causa das aglomerações e a falta de precaução. Fico alerta porque a gente está entrando num período do ano em que a gente já tem uma tendência maior de exposição, né? Porque a gente tem aí as compras do final de ano, então muita gente nos mercados públicos, nos centros comerciais, nos shoppings e tal, e a gente está
né, Brasil afora, vendo um relaxamento muito grande em relação aos cuidados, né? A gente vê cada vez mais gente deixando de usar máscara ou utilizando máscara frouxa, abaixo do nariz, enfim, né? E a gente sabe que preferencialmente a gente tem que, se for usar máscara, a gente tem que usar máscara que seja realmente adequada, né? Bem ajustada ao rosto, preferencialmente aquelas PFF2, ou se for usar uma máscara de pano, vai ali na farmácia, pega uma máscara, aquelas máscaras cirúrgicas, né, para colocar por baixo da máscara de pano. Isso também vai ajudar uma proteção mais adequada, né? E, de novo, né, agora para o final de ano, a gente tentar evitar grandes festas, grandes aglomerações, né? Se for fazer um encontro, faz um encontro com menos gente, né? Só o pessoal mais próximo, e sempre dando preferência para locais abertos e muito bem ventilados, né? Porque isso também vai ajudar a dificultar a transmissão tanto da Covid quanto do vírus da influenza, né, o vírus da gripe, quanto outros vírus respiratórios que estão aí voltando a aparecer, né? Então é um momento delicado, tá, em que a gente tem que tomar as medidas de precaução para evitar que o nosso começo de ano seja novamente o começo marcado por aumento significativo nas internações em decorrência da Covid e agora também com a possibilidade aí do vírus influenza também voltando a poder ter um impacto. E veja a seguir, Jair Bolsonaro assina decreto que garante acesso a obras literárias para pessoas com deficiências visuais. Presidente também regulamenta o programa Auxílio Gás dos brasileiros, que irá pagar um vale-gás para cidadãos de baixa renda. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou hoje um decreto que regula o Tratado de Marrakech para garantir que pessoas cegas e com outras deficiências visuais tenham acesso a obras literárias publicadas no país. A assinatura foi feita em cerimônia alusiva ao Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência. O decreto assinado nesta sexta-feira pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, tem o objetivo de facilitar a pessoas cegas e com outras deficiências de visão o acesso a obras literárias publicadas no país. A medida garante que pessoas com deficiência visual tenham acesso ao direito fundamental da educação. A assinatura foi feita durante evento alusivo ao Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência no Palácio do Planalto, na presença da primeira-dama Michele Bolsonaro e ministros de governo. Na oportunidade, também foram premiadas iniciativas que dão visibilidade e ajudam na integração de pessoas com deficiência no Brasil, através da entrega do primeiro prêmio de acessibilidade do governo federal. Este governo está fazendo isso para quê? Porque este governo reconhece a participação social. Este governo precisa da participação social para desenvolver suas políticas públicas. No passado, não muito longe, a participação social em temas de direitos humanos, especialmente, ficava restrito a alguns conselhos. O governo Bolsonaro vem e diz, não, eu quero ouvir de fato toda a sociedade. E é o que nós estamos fazendo aqui. Ao criar um prêmio tão extraordinário como esse, nós não vamos dar nenhum recurso para as instituições. Mas a gente quer mostrar para o Brasil, trazê-las à evidência, mostrar para o Brasil como a sociedade civil tem feito coisas extraordinárias nessa nação. Como o povo brasileiro é incrível e como a nossa nação é solidária. Então, este prêmio tem esse objetivo, a gente trazer a visibilidade. O Ministério de Minas e Energia começou a realizar uma série de leilões de petróleo e gás, geração e transmissão de energia elétrica. A expectativa é de arrecadar mais de 200 bilhões de reais em investimentos privados com as concessões. Até o dia 21 deste mês, o Ministério de Minas e Energia realiza uma série de leilões. No total, são 3 leilões de energia elétrica e 1 de petróleo. A previsão é que as concessões devam gerar 160 mil empregos diretos e indiretos ao longo dos anos de contratos. Também há estimativa de arrecadar quase 207 bilhões de reais em investimentos privados. O leilão dos campos de Cepe e Atapu, localizados na Bacia de Santos, no Pré-Sal, está programado para o dia 17 de dezembro e deve ter bônus de assinatura de mais de 11 bilhões de reais. A expectativa do Ministério é que seja o segundo maior da história e que a produção de petróleo e gás aumente 12%. Na mesma data, deve ocorrer o leilão de transmissão,
que prevê a construção e a manutenção de 902 quilômetros em linhas de transmissão. O investimento deve ser de cerca de 3 bilhões de reais, com a criação de mais de 6 mil empregos diretos nos estados do Amapá, da Bahia, de Minas Gerais, do Paraná e de São Paulo. E no dia 21 acontece o leilão de reserva de capacidade de 2021, para contratação de potência e energia elétrica associada de usinas termoelétricas novas e já existentes. A Serra do Maracaju, que corta o estado de Mato Grosso do Sul, recebeu o apelido de Serra da Morte por causa dos inúmeros acidentes de trânsito registrados nos últimos anos. Pelo local passa a BR-60, que tem início em Brasília. Para acabar com essa trágica rotina, uma obra de 3 milhões de reais começou a ser realizada na rodovia. A explosão parece cena de filme. Um trecho de encosta rochosa foi detonado em questão de segundos. A obra é para correção de um ponto da BR-060, onde acidentes fatais são constantemente registrados. Só em novembro, 2 pessoas morreram. No primeiro caso, no dia 9, um caminhoneiro perdeu o freio, atingiu uma caminhonete, os 2 despencaram e uma idosa que estava no carro menor acabou morrendo. A segunda fatalidade foi no dia 29 de novembro, quando um caminhoneiro de 33 anos morreu esmagado entre as ferragens e os produtos alimentícios que ele transportava. Vidas que entraram para a triste estatística do cemitério de Carcaças, que se formou no pé do penhasco com mais de 40 metros de altura. E o número de mortes é preocupante. Estima-se que naquele ponto pelo menos 30 pessoas tenham morrido em acidentes nas últimas 3 décadas. E para resolver esse problema, o DENIT informou que a obra no local tem como objetivo proporcionar maior segurança aos usuários da rodovia e diminuir o número de ocorrências. A obra, orçada em 3 milhões de reais, fica entre as cidades de Nioaque e Sidrolândia e a previsão é de que seja concluída até fevereiro do próximo ano. Conforme o departamento, pouco mais de 700 metros da rodovia estão sendo alterados exatamente no local onde a maior parte dos caminhões sem freio despencavam. Uma das curvas e o declive da nova pista serão menores e, por conta disso, o DENIT acredita que colocará um fim na chamada Serra da Morte. E ao fazerem a correção, as autoridades federais automaticamente admitem que as seguidas tragédias aconteceram principalmente por causa de um erro na engenharia naquele ponto da BR-060, pavimentada na década de 90 do século passado. O número de cidades que já estão prontas para receber a nova tecnologia 5G no país cresceu de 28 para 35 cidades no intervalo de uma semana. São municípios que atualizaram as leis locais para se adequarem às normas exigidas para que a nova tecnologia seja instalada. O estado que mais conta com cidades aptas é o Rio de Janeiro, com 16. Os dados são da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações. O Rio também é o estado em que há o maior número de cidades discutindo a lei para a implementação da nova tecnologia. O decreto que regulamenta o auxílio gás foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A medida vai ajudar na compra de botijões para famílias carentes. O decreto que regulamenta a lei do auxílio gás foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A ajuda vai ser concedida às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais com renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo e aquelas que tenham membros que recebam benefício de prestação continuada. O auxílio também deve ser concedido às mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. De acordo com a lei regulamentada, o decreto que regulamenta a lei esclarece que a concessão é dada a partir do acesso a informações constantes no banco de dados mantidos pelo Conselho Nacional de Justiça. O programa vai repassar para as famílias beneficiadas, a cada 2 meses, o valor equivalente a 50% do preço médio do botijão de gás de 13 quilos no país.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou que recebeu nesta sexta-feira a autorização oficial para realizar o processo seletivo para o Censo 2022. Ao todo, serão mais de 207 mil vagas. As inscrições feitas nos processos seletivos de 2020 e 2021 não são válidas para o novo censo. Os interessados deverão fazer uma nova inscrição e pagar a taxa para participar da seleção. O censo demográfico visitará os mais de 70 milhões de domicílios brasileiros em todas as cidades do país a partir de junho do próximo ano. E veja a seguir, Rede de Vigilância do Genoma da África do Sul apresenta estudos sobre a Omicron. E ainda, estudo mostra que doses de reforço das vacinas contra o coronavírus oferecem um nível de proteção diferente de acordo com a marca do imunizante. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 221 mortes por Covid e pouco mais de 10.600 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. O mundo contabiliza 264 milhões e 753 mil casos e tem mais de 5 milhões e 241 mil óbitos. Os Estados Unidos chegaram em 48 milhões e 948 mil pessoas diagnosticadas e há um total de 787.368 vítimas fatais. A Índia ultrapassou a marca dos 34 milhões e 615 mil contaminações. Já o Brasil tem mais de 22 milhões e 129 mil testes positivos, com mais de 21 milhões e 357 mil pessoas recuperadas da doença. Até o momento, o país tem um total de 615.400 mortes. O Reino Unido passou dos 10 milhões e 438 mil casos. E a Rússia beira os 9 milhões e 566 mil contaminações. A Austrália registrou os primeiros casos de transmissão local da variante Omicron. E na Noruega, o governo avalia possíveis infecções após uma festa na capital do país. Pelo menos 17 pessoas que compareceram a uma festa em Oslo são casos suspeitos da variante Omicron da Covid-19, depois que mais da metade dos 100 participantes do evento testaram positivo para o coronavírus. A prefeitura da capital da Noruega disse que o número era provisório e que podia aumentar com o avanço dos testes de sequenciamento. Entre 100 e 120 pessoas, todas vacinadas, se reuniram na sexta-feira passada para uma festa de confraternização da empresa Scatec, que atua na produção de energia solar. Um dos participantes tinha viajado recentemente ao sul da África. As suspeitas de que os contágios foram provocados pela variante Omicron começaram depois do sequenciamento de alguns testes, mas o processo não foi concluído. A Austrália informou nesta sexta-feira os primeiros casos de transmissão local da variante Omicron. Os infectados pela nova cepa do coronavírus são 3 estudantes de uma escola de Sydney. As autoridades de saúde também anunciaram 10 suspeitas de contágio na mesma instituição, que ainda dependem de confirmação. O foco foi registrado apesar da proibição de entrada no país de estrangeiros e das restrições aos voos procedentes de países do sul da África, onde a variante foi detectada pela primeira vez. A Austrália já havia anunciado casos da variante Omicron, mas todos eram viajantes que entraram em quarentena. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, apesar da Omicron ser mais transmissível, não há morte vinculada à variante até o momento. A nova cepa, encontrada pela primeira vez na África do Sul, já tem registro em mais de 30 países. O porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Christian Lindmeier, disse nesta sexta-feira que o órgão não foi notificado até o momento sobre qualquer morte em pacientes com a variante Omicron do coronavírus. Ele apontou, porém, que diante dos monitoramentos realizados por outros países, uma semana após a divulgação da descoberta da nova cepa, ainda não foi possível tirar conclusões precisas sobre a nova variante. Não tivemos nenhuma informação sobre mortes vinculadas com a Omicron até agora. Embora eu compreenda perfeitamente o sentimento lá fora de que queremos saber tudo o que for possível sobre a Omicron, ainda não temos informações precisas. E dissemos que demoraria 2, 3 semanas. Bem, isso foi há uma semana.
Portanto, ainda levará algum tempo e não vamos tirar conclusões precipitadas aqui. Ele ressaltou ainda que não podemos esquecer que a variante predominante ainda continua sendo a variante Delta. A Omicron pode estar em ascensão e podemos chegar a um ponto em que ela será a variante dominante. Mas, neste momento, a variante dominante continua sendo a Delta. E temos que nos proteger contra a Delta, contra a Covid-19, e as medidas que funcionam contra a Delta funcionam até agora, como sabemos, também contra a Omicron. A nova cepa foi registrada pela primeira vez no sul da África, mas já foram anunciados casos em quase 30 países de todos os continentes. Entre os casos, há contágios relacionados a viagens ao sul da África, mas também casos de transmissão local. A Rede de Vigilância do Genoma da África do Sul apresentou os estudos sobre a Omicron à Comissão de Saúde do Parlamento. Apesar de ainda necessitarem de tempo para ajustar os dados, eles garantem que estão concentrados na transmissibilidade e no efeito da imunidade que as vacinas proporcionam. Os cientistas ainda não sabem se o período da incubação se mantém numa média de 5 dias. A Omicron foi detectada em mais de 30 países, mas a África do Sul e Botsuana continuam a ser responsáveis por 62% dos novos casos identificados no mundo. Damos sequência com o ranking de imunização no mundo, que já tem mais de 8 bilhões e 120 milhões de doses de vacinas contra a Covid aplicadas. De acordo com a Universidade de Oxford, a China, na liderança, tem 2 bilhões e 520 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 260 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, o Brasil em quarto e a Indonésia em quinto. Um estudo publicado na revista The Lancet mostrou que doses de reforço das vacinas contra o coronavírus oferecem um nível de proteção diferente de acordo com a marca do imunizante, mas a imunidade em geral volta a melhorar. A pesquisa foi realizada em junho no Reino Unido com um grupo de 3.000 pessoas e comparou diversas configurações entre a vacina aplicada inicialmente e a escolhida como reforço. Os pacientes haviam recebido o esquema vacinal completo com AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech. No caso da Pfizer, as pessoas receberam uma dose de reforço no mínimo 2 meses após a segunda injeção. No caso da AstraZeneca, receberam a terceira dose no mínimo 3 meses depois. A dose poderia ser da mesma marca ou uma combinação com CureVac, Moderna, Novavax, Valneva ou Janssen. Alguns pacientes receberam placebo. Em praticamente todas as configurações de reforço, exceto as que continham placebo, os participantes geraram novas doses de anticorpos, embora a combinação Pfizer-Valneva não tenha apresentado nenhuma mudança considerável. A dose de reforço foi administrada com um período de tempo curto na comparação com a segunda dose. Em alguns casos, inclusive, o tempo entre a segunda e a terceira doses foi menor do que o período entre a primeira e a segunda injeção. O estudo não mediu a eficácia real das vacinas a respeito da doença, apenas as reações do sistema imunológico. Os autores da pesquisa pretendem seguir controlando o nível de reação das pessoas que participaram no estudo entre 6 e 8 meses depois de suas primeiras doses. A polícia de Nova York prendeu um homem que estaria armado próximo à sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. O suspeito tem cerca de 60 anos e estava armado com uma escopeta. De acordo com imagens das redes sociais, um homem pôde ser visto perto de uma marquise de um ponto de ônibus, vestido com uma jaqueta vermelha e cabelos brancos, caminhando nervosamente pela calçada. A área foi isolada pela polícia. O Serviço de Segurança informou que o pessoal da ONU não correu perigo. Um responsável, que pediu anonimato, informou que o homem com um fuzil ameaçava se matar. O fechamento da sede não gerou nenhuma perturbação dentro do edifício, onde o Conselho de Segurança deu continuidade a uma reunião sobre o Iraque. E veja a seguir, ainda nos Estados Unidos, a criação de empregos fica abaixo do esperado em novembro. E ainda, rede de pesca inteligente possibilitará selecionar os peixes antes que sejam retirados do mar.
Encerrando mais uma semana, o dólar fechou em alta no mercado financeiro de 0,42% após a aprovação da PEC dos precatórios no Senado e a divulgação de dados de empregos mensais nos Estados Unidos. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,68 na venda. O Departamento do Trabalho informou que os Estados Unidos criaram 210 mil empregos em novembro, bem abaixo do esperado. Mas a taxa de desemprego reduziu mais do que o projetado por analistas e ficou em 4,2%. A economia ainda não recuperou quase 4 milhões de empregos para voltar ao nível pré-pandêmico, mas os dados mostram sinais de melhora no mercado de trabalho. O número de desempregados caiu de 542 mil para 6,9 milhões de pessoas. Antes da pandemia, eram 5,7 milhões. O número de pessoas em demissões temporárias, que chegou a 18 milhões de pessoas em abril do ano passado, no auge dos confinamentos, caiu para 801 mil. O Congresso dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei orçamentária provisório para evitar uma paralisação onerosa do governo em plena temporada natalina. O Congresso americano aprovou um orçamento temporário para evitar a paralisação dos serviços federais do país. A votação foi uma demonstração incomum de unidade entre os partidos para manter as agências federais funcionando até 2022. O Senado votou por 69 votos a 28 para estender o orçamento atual até 18 de fevereiro, uma resolução que já havia sido aprovada na Câmara dos Representantes. A resolução impede que milhões de funcionários públicos sejam mandados para casa sem remuneração no meio da temporada natalina, já que parques, museus e outras propriedades e serviços federais seriam forçados a fechar. Analistas do Congresso esperavam que a resolução tomasse um caminho tortuoso no Senado, onde um pequeno grupo de republicanos linha dura ameaçou suspender o projeto de lei orçamentária contra medidas impostas pela Casa Branca para retardar o avanço do coronavírus. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que o Irã não apresentou provas construtivas às novas negociações sobre a reativação do acordo nuclear de 2015. Poucos dias após a retomada das negociações em Viena, os diplomatas europeus também expressaram, nesta sexta-feira, decepção e preocupação com as exigências iranianas e o abandono dos compromissos da República Islâmica. Apesar desses comentários negativos e do pouco tempo, os diplomatas europeus dizem que estão totalmente comprometidos em encontrar uma solução diplomática. O desafio é grande: salvar o acordo internacional de 2015 que visa evitar que a República Islâmica do Irã adquira uma bomba atômica. As negociações de Viena também têm como objetivo fazer com que os Estados Unidos voltem a negociar. Atualmente, o país participa de forma indireta das negociações. Pesquisadores da França desenvolveram uma rede de pesca inteligente. O objetivo é proteger as espécies que não são alvos dos pescadores, mas acabam sendo capturadas junto com as outras. A invenção vai possibilitar, Beatriz, selecionar os peixes antes que sejam retirados do mar. No futuro, a pesca terá que ser sustentável. Caso contrário, os recursos marinhos correm o risco de se esgotar. Dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação mostram que 20 milhões de toneladas de peixe são descartadas por ano pelos próprios pescadores. Esse montante representa 1/4 do total de capturas marinhas. Só na França, a taxa de rejeição na pesca da sardinha é de 22% e do lagostim chega a 41%. Para combater esse desperdício, uma empresa francesa desenvolveu uma rede de arrasto inteligente, equipada com câmeras, sensores e um poderoso software de análise. O equipamento permite que os pescadores sejam informados sobre quais espécies foram capturadas, o tamanho delas e até a quantidade antes que a rede seja retirada do mar. Essa rede de arrasto vem equipada com uma câmera bem na frente e um microcomputador que faz análise com inteligência artificial. O sistema identifica se é espécies-alvo ou não, e assim aciona o modo pesca ou então o modo de voo. Aqui, por exemplo, vemos que ele está no modo de voo e ali já muda para o modo de pesca. Isso porque espécies-alvo foram detectadas. Assim que não houver mais essas espécies-alvo, ele voltará para o modo de voo para evitar que o impacto no fundo do mar seja grande. Explica Julien Simon, pesquisador do Laboratório de Biologia e Tecnologia Pesqueira da França.
E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. A senhora foi o quê? Cheguei aqui com o joelho doendo e agora, cadê a dor? Foi pro Belelé. Glória a Deus, irmão, Jesus curou a senhora. E você o quê? E eu estava, irmão, numa situação deitada que eu não aguentava nem levantar. Cheguei aqui numa sexta-feira, Jesus já fez eu levantar, já punha o pé no chão, já ando. Imita pra mim como é que a senhora andava antes de ter vindo aqui 15 dias atrás. Eu tava andando, eu não tinha andando, eu não tava, eu só tava deitada, não aguentava pôr o pé no chão. Por quê? Doía tudo? Cheguei aqui, Jesus me curou. Então dá um passeio agora, bonito agora, sozinha. Pode dar um passeio. O piso é reto, você não vai cair, não. A pessoa que tem uma certa idade, olha, fica agora eu tô andando, nem andava. Oh, que coisa bonita. Obrigado, Jesus. Você foi o quê, amigo? Eu estava com muita dor no tornozelo direito, que eu estava até pensando em ir no hospital tomar uma injeção, mas graças a Deus, Jesus curou. Glória a Deus. Azul ali, o que foi? Eu assistia muito na televisão, a cura, né? E eu digo, um dia eu vou lá no R.S. Soares, no irmão. E hoje eu estou aqui para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora da vitória eu vinha com a dor na coluna medonha, mas agora para honra e glória do nosso Senhor Jesus que eu estou. Oh, glória! Glória a Deus. E você, amiga? Eu estava aqui, não podia levantar esse braço, pastor. E depois da oração da vitória, agora não estou me sentindo mais nada, certo? Amém. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você, se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.